Eu trouxe essa palavra para os irmãos e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, amém? Deus possa abençoar cada irmão aqui, no nome de Jesus. O texto que está em Marcos, a partir do versículo 46 do capítulo 10, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Irmão, esse texto é um texto tremendo. É um texto que relata um dos maiores acontecimentos da história bíblica. É a cura de um cego. Bartimeu, ele não nasceu cego. Bartimeu, ele se tornou cego. O nome Bartimeu significa filho de. E a palavra diz que Bartimeu, ele era filho de Timeu. E segundo o historiador, Timeu, ele foi um general. É uma história, não é bíblico. Eu estava vendo um comentário que fala que ele foi um general que se revoltou por algumas questões e ele foi assassinado. E o seu filho teve os seus olhos furados, para que quando seu filho crescesse, não se revoltasse como seu pai. Interessante que Bartimeu não fala em que período da vida dele, mas fala que Bartimeu, ele se tornou um mendigo. Naquela época, irmãos, uma pessoa que tinha um problema de saúde, um problema físico, ele era discriminado pela sociedade pelo seu problema físico. E Bartimeu, ele viveu à margem da sociedade. Bartimeu, além de cego, ele era um mendigo, humilhado, desprezado, vivia numa situação de desprezo, de dor. Ele devia ser uma pessoa amargurada, triste, talvez sem perspectiva de voltar a enxergar, um homem marcado pela vida. Eu imagino a vida de Bartimeu. Próximo à minha residência tem alguns mendigos que moram, ficam na praça. E interessante que quando nós passamos e a gente vê aqueles mendigos ali assentados, a gente sai um pouco assim de lado para a gente não se deparar com eles, para a gente não esbarrar com eles. E a gente rejeita o mendigo, a gente despreza o mendigo pela sua condição.
com Bartimeu não era diferente. Foi um homem que eu não sei por qual razão, eu não sei o que aconteceu, mas o fato é que Bartimeu se tornou um homem rejeitado pela sociedade. Ele se tornou um homem marcado pelas feridas que foram causadas nele. E ao longo da sua vida, Bartimeu, ele saía e assentava-se à beira de um caminho, aguardando que alguém o desse uma moeda, ou desse uma esmola, ou desse uma coisa para comer. Aquela era a vida de Bartimeu, uma vida de pedinte, uma vida miserável, uma vida de desprezo. Eu imagino a dor que aquele homem sentia. Implorando por migalhas, pedindo às pessoas que dessem alguma coisa para ele comer. E esse texto, irmãos, o título da minha mensagem são algumas razões porque devemos amar a Jesus e segui-lo. Algumas razões porque devemos amar a Jesus e segui-lo. Este texto me levou a fazer esta reflexão: por que eu devo amar a Jesus e por que eu devo seguir a Jesus? Porque Jesus, ele é o oposto de nós. Nós temos os nossos conceitos, nós temos a nossa linha de raciocínio. Jesus vem e desfaz tudo e ele mostra como que tem que ser feito. E interessante, irmãos, que o texto relata que Bartimeu, ele estava assentado à beira do caminho, e ao ouvir que era Jesus que estava chegando, pôs-se a clamar. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E esse clamor de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, me levou a fazer algumas reflexões sobre a trajetória de vida deste homem. Uma das minhas reflexões é que Bartimeu conhecia Jesus de ouvir falar. Eu li os textos que falam, os evangelhos, o texto dos evangelhos que falam de Bartimeu, que falam dessa passagem, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus fala de 2 cegos, mas não fala que o nome desse cego era Bartimeu. Marcos fala de um cego, Bartimeu, e Lucas se referem a 2 cegos e não cita nomes. Mas eu fui fazendo algumas reflexões porque Bartimeu, ele não podia ver Jesus. E o texto fala nesse texto que Jesus, ele chegou e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, então Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que Jesus estava ali naquela cidade, mas ele não tinha ainda tido contato com Jesus pelas suas limitações, mas ele sabia que havia um homem, que o nome dele era Jesus, filho de Davi, e ele sabia que aquele homem tinha poder para fazer algo na vida dele. Interessante que o texto fala que Bartimeu ficou assentado à beira do caminho. Como poderia um mendigo cego que vivia jogado pelas ruas saber da existência de um homem que seria capaz de resolver os seus problemas? É bem provável
que a última esperança dele fosse que Jesus chegasse ali e resolvesse o seu problema da sua cegueira. Mas o interessante, irmãos, é que Bartimeu, ele assentado ali à beira do caminho, e quando Jesus já estava de retirada, saindo da cidade, Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus. Bartimeu conseguiu, porque Bartimeu, ele não via, mas ele ouvia e ele sentia. Ele sabia que algo diferente estava ali próximo a ele. Bartimeu ouviu um barulho, ele ouviu um alvoroço, ele sentiu que algo diferente estava acontecendo ali. E aí eu fiz a minha segunda reflexão, porque Bartimeu, ele não se importou com a multidão, porque o texto fala que Bartimeu, ao ver aquele barulho, aquela confusão, havia uma multidão em volta de Jesus, que via à frente, que vinha ali cercando Jesus, e ele ouviu, e há um texto que diz que ele perguntou quem era. O interessante é que quando ele soube que aquela multidão trazia com ela Jesus, ele não se importou com a multidão. Eu refleti acerca disso porque eu fiquei imaginando um cego, mendigo, sujo, desprezado, assentado à beira de um caminho, e uma multidão, provavelmente de homens e mulheres, pessoas talvez muito mais importantes do que aquele simples homem. Como poderia um homem, naquele estado, chamar a atenção de alguém? Mas Bartimeu sabia que ele tinha uma única oportunidade. Bartimeu sabia que havia um único momento para ele, que ele teria que agarrar aquele momento com as suas forças. E aí, quando a multidão veio, Bartimeu começa a gritar, começa a chamar: Jesus, Jesus, Jesus. E a multidão chega para Bartimeu e fala: fica quieto, não fala. Tenta intimidar aquele pobre homem, não deixando que ele chamasse a atenção de Jesus. Eu quero te dizer, meu irmão, que haverá sempre uma multidão que vai tentar te impedir de resolver o seu problema. Eu quero te dizer que você pode estar aqui nesta noite, não cego fisicamente, mas eu quero dizer que você pode estar aqui com um problema sério espiritual. Você pode estar com um problema de saúde muito sério. Você pode estar aqui com um problema que você não consiga resolver. E você já tem orado e falado com você mesmo e colocado diante do Senhor tantas vezes que você acha que já não existe mais solução, que você acha que não há mais uma forma daquele problema ser resolvido. Bartimeu conviveu muitos anos com aquele problema, com aquela enfermidade. E pode ser que Bartimeu tenha pensado: para mim já não há mais solução, para mim já não há mais jeito, porque eu me tornei cego. Tem como eu voltar a ver? Pode ser que o seu problema já esteja tão crônico, que você julgue que já não existe mais uma solução para o seu problema. E pode ser que o seu vizinho do lado, pode ser que as pessoas tenham falado para você também que não há problema, que não há solução para o seu problema, porque há sempre uma multidão tentando impedir que você tenha acesso ao Senhor. Há sempre uma
multidão tentando te intimidar. Há sempre um grupo de pessoas que gostam de acompanhar a multidão. São espectadores, são pessoas que querem saber o que está acontecendo. São pessoas que estão ali simplesmente para ver, para serem espectadores do que está acontecendo. Mas o interessante é que aquele homem, aquele mendigo, ele conseguiu ofuscar toda aquela multidão. Ele conseguiu fazer com que Jesus não enxergasse a multidão. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que você pode atrair Jesus para si. Que você pode chamar Jesus para si. Eu quero te dizer que há uma esperança para você. Há sim. Há uma resposta para o seu problema. Há sim. Há uma cura para a sua enfermidade. Há sim. Irmãos, depois de Bartimeu ter vencido a multidão, depois de Bartimeu ter conseguido superar os críticos, depois de Bartimeu ter conseguido vencer o seu estado de humilhação e superar aquela multidão que tentava sufocá-lo, Bartimeu, ele enche os seus pulmões de ar. E com toda a força ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E quanto mais a multidão falava com ele, fica quieto, ele falava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas calaram a boca e ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele tinha uma causa que só Jesus podia resolver. Como ele poderia deixar Jesus passar? Como ele poderia perder aquela única oportunidade que ele tinha? Aquele momento era um momento de chamar, era um momento de gritar. Ele tirou de dentro da alma dele o desejo de cura. Ele precisava ser curado e ele sabia que ele precisava fazer aquilo. E o tamanho do grito daquele homem era o tamanho do sofrimento dele, irmãos. Ele deve ter conseguido fazer com que Jesus ouvisse o seu grito, porque o sofrimento dele era muito grande. E o grito dele foi proporcional ao sofrimento. Quantas vezes você já pensou em gritar por causa da sua dor, por causa do seu sofrimento? Pode ser que haja pessoas aqui, pode ser que haja alguns aqui entre nós que o seu sofrimento esteja tão grande que você esteja pensando assim: ai, que vontade de gritar e falar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E talvez isso esteja dentro do seu peito, te sufocando, porque o seu desejo é de gritar, o seu desejo é de falar, é de bradar, para que o Senhor ouça o seu grito de angústia, de dor. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? E a multidão? O que vão pensar de mim? As pessoas vão pensar que eu sou o quê? Eu não posso fazer isso, não posso. Você está sentado à beira do caminho com o seu problema, e o mestre está passando do seu lado, mas você está preocupado, sabe? O que vão pensar de mim? Eu não posso gritar, eu não posso falar, eu não posso, porque senão as pessoas vão
Imagina, irmão, se Bartimeu tivesse pensado assim, como você talvez está pensando agora, ele provavelmente teria perdido aquela oportunidade e seria condenado a morrer cego e sem a sua libertação. E eu quero te falar, não se detenha, meu irmão, por causa da multidão. Não se detenha por causa da multidão. Porque Jesus, Ele aguarda, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir o seu grito. Jesus, Ele quer te ouvir, meu irmão. Nós perdemos muita coisa porque nós nos preocupamos muito com a pessoa que está do nosso lado. Não se preocupe, porque havia uma multidão, mas o que aconteceu com Bartimeu não envolveu uma multidão, foi Jesus e ele, Jesus e ele. Glória a Deus. Obrigado, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? A minha outra reflexão é porque Jesus, Ele ouve o seu clamor. Jesus, Ele ouve, Jesus te ouve, o Senhor te ouve. Não importa qual seja o seu problema, ainda que muitos digam que não há solução, eu digo para você que há. Há solução para o seu problema, sim, há solução. Porque o Senhor ouve, porque o Senhor ouviu um mendigo à beira da estrada. O Senhor ouviu um homem desprezado pelos homens, rejeitado pela sociedade, um homem sujo, um homem fedido. Mas Jesus ouviu o clamor daquele homem. Como o Senhor não ouviria o seu clamor? Como o Senhor não te ouviria? Como o Senhor não faria algo por você? Jesus sempre estará disposto a ouvir o seu clamor. Não importa o tamanho do seu sofrimento, Ele quer ouvir a sua voz. Jesus está disposto a deixar a multidão de lado para atender você. Quantas pessoas estavam seguindo a Jesus naquele momento? Mas Bartimeu conseguiu ir ao encontro de Jesus. Ainda que a multidão tentasse impedir, Jesus irá sempre ao seu encontro. Aquele homem que estava sentado à beira do caminho poderia não ter gritado por causa daquelas pessoas. Pode ser que a multidão esteja hoje dizendo para você: não tem jeito, que não dá mais, que você não pode, você é fracassado, você já falou tantas vezes, e quantas vezes você errou, quantas vezes você falhou, quantas vezes você pecou e pediu perdão e voltou a pecar, quantas vezes, e você se acha indigno, você se acha incapaz de alcançar a graça, alcançar a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Mas Bartimeu alcançou. Bartimeu conseguiu tocar no íntimo do coração do Senhor. E depois de clamar, irmãos, olha o que aconteceu, que coisa tremenda o que aconteceu depois que Bartimeu clamou. Depois que Bartimeu gritou, chamou, havia aquela multidão falando, gritando, gesticulando, mas Jesus ouviu a voz daquele homem. E Jesus, o texto diz que Jesus mandou chamá-lo. Jesus falou assim: chama, tem um homem me gritando. Chama ele, chama. Aquele que ninguém queria perto dele. As pessoas, eu acho, que falam: fica aí, porque você está sedento, você está fedorento, fica, não vem aqui. Aquele que as pessoas queriam distância, Jesus manda chamar: vem para mim, porque eu quero falar com você. Ainda que muitos te rejeitem, Jesus nunca te rejeitará. Ele te quer pertinho dele, sabe? Independente do seu problema, Ele quer você pertinho dele. Pegando, aí que Ele te quer pertinho dele, porque Ele não quer te perder, Ele não quer abrir mão de você. Você é que pensa, sabe? A multidão diz para você que Ele não quer.
Mas Jesus quer. Aí agora, depois que Jesus chama, aí todo mundo muda, né? Quando Jesus não chamou, não, fica na boca, fica quieto. Aí Jesus, quem me chamou? Quem gritou, venha, chame ele aqui. Aí todo mundo muda de ideia, né? Aí a mesma multidão que tentou silenciar Bartimeu agora pede para que ele tenha bom, não, tenha bom ânimo, o mestre te chamou, venha, tenha bom ânimo, se alegre, o mestre te chamou. E eu te digo nesta noite, meu irmão, tenha bom ânimo, alegre-se porque você é um escolhido do Senhor, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, você está aqui. Tenha bom ânimo. Não importa o seu problema, não importa a sua miséria, não importa o seu estado de humilhação, o mestre te chamou. Tenha bom ânimo. Saiba que o Senhor te ouve. A palavra diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados para nos ouvir. Não importa a gravidade do seu problema, sempre a multidão estará ali tentando fazer alguma coisa para te impedir. O diabo sempre tentará te silenciar. Qual era a importância de um cego naquela época? Eu fico me perguntando qual era a importância de um cego. Mas depois que as trevas foram arrancadas daquele homem, Bartimeu reescreveu a sua história, sabia, irmãos? Bartimeu reescreveu a história dele. E eu te convido a reescrever a sua história, meu irmão. Talvez a sua história, você esteja se tornando muito repetitivo na sua história. Mas o Senhor te convida nessa noite para você traçar, você ter um novo desfecho para a sua vida, para a sua história. Aí eu fiz uma outra reflexão, irmãos, porque ninguém que é chamado por Jesus tem o direito de ficar no chão. Por quê? Bartimeu, ele estava no chão, humilhado, assentado à beira do caminho. Mas Jesus, quando chamou Bartimeu, Jesus mandou ele ficar de pé. Se levanta, põe-se de pé. Jesus te manda levantar, meu irmão. Apresente-se a Jesus de pé. Sabe por quê? Porque muitos estão caídos. Muitos não conseguem ter forças para se levantar. Tamanho é o seu estado de humilhação. Tamanha é a sua tristeza. E você não consegue se levantar. Mas para você se apresentar para Jesus, você tem que se apresentar de pé. Você tem que se apresentar de pé para Ele. Não fique prostrado pelo seu sofrimento. Fique de pé e apresente-se a Jesus. A vida de Bartimeu foi ficar assentado ali, à beira do caminho. Mas o dia de Bartimeu chegou, irmãos. E quando aquele dia chegou, Bartimeu se levantou. Pode ser que o seu problema tenha te mantido no chão, e você sozinho não tenha encontrado força, sabe, meu irmão, para se levantar. É até comum, quando nós estamos num estado difícil da nossa vida, muitas vezes nós não encontramos força para levantar. Existem pessoas que ficam na cama e não conseguem sair da cama. Existem pessoas que estão aprisionadas num quarto escuro e não conseguem sair daquele quarto escuro.
Pessoas que estão tão desiludidas na vida, tão desanimadas, tão entristecidas que elas não conseguem sair de casa. Irmãos, eu sou policial, os irmãos sabem, a maioria. E essa terceira ponte aqui é um dos locais que mais acontece suicídio nessa cidade. Muitos deles, ou a maioria, não são divulgados. Mas a quantidade de suicídio, de pessoas que pulam daquela ponte é enorme. São pessoas derrotadas, são pessoas enganadas, são pessoas que foram ludibriadas, que foram enganadas e que foram humilhadas, e pelo sofrimento e pela fraqueza, timidez, a pessoa não consegue sair daquela situação e ela encontra fuga na morte. Mas irmãos, talvez se algum daqueles que pularam a ponte lá tivesse ouvido uma palavra dessa como a de Bartimeu, ele não pularia da ponte. Eu te garanto que ele não pularia da ponte, porque ele saberia que há um Deus, que há um Senhor que pode tirar ele da situação em que ele se encontra. E é inadmissível que você, conhecendo a Jesus e sabendo o poder que Ele tem, sabendo quem Jesus é e a capacidade que Ele tem de te tirar, e você permanece prostrado, você permanece no chão, você não se levanta mesmo sabendo que tem um Deus que pode resolver o seu problema. Bartimeu entendeu, aquele mendigo entendeu, ele entendeu que Jesus podia resolver aquilo para ele. Ele entendeu, irmãos. Os irmãos estão me entendendo? Aquele mendigo entendeu que o problema dele estava prestes a ser resolvido. E aí, irmãos, no versículo 50, fala assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Lançando de si a capa, de um salto, foi ter com Jesus. Irmãos, eu estava no retiro de casados, aí, último dia do retiro, eu tinha que sair mais cedo, eu tive que trabalhar aquele dia. E aí estava eu e a minha esposa, a Andressa, estávamos no quarto. E a gente tinha que acordar cedo, preparar, arrumar a mala, deixar tudo prontinho, que a gente ia sair para o café, para a reunião, e depois a gente ia direto embora. E a minha esposa, ela acordou, acho que estava com as vistas meio embaçadas. A minha mulher, ela olhou o relógio e enxergou a hora errada. Ela olhou 8h45 e o café era até 9 e a reunião já ia começar. E ela pulou da cama de um salto. Eu lembrei dela na hora que eu vi essa palavra de Bartimeu aqui, né? E de um salto ela pulou da cama e me chamou: amor, levanta! 8h45, aí eu de um salto, eu pulei da cama e juntamos, jogamos tudo na mala, aquela correria, aquela loucura. E aí fomos no banheiro ali, rápido para se ajeitar. E quando eu volto, que eu decido olhar no celular, 6h45. Irmãos, que frustração. Irmãos, que desespero. Eu falei, pelo amor de Deus, Andressa, 6h40, eu achei que fosse 8h45. Irmãos, meu coração corta. É horrível quando você levanta com um susto, meu coração falei, pelo amor de Deus, faz comigo não. Misericórdia. Não consegui nem tomar café direito naquela manhã. E aí eu refleti acerca de Bartimeu, acerca desse salto, né? Fiz uma outra reflexão aqui, irmãos. Que para se apresentar a Jesus,
É preciso tirar a capa do sofrimento, da humilhação, da derrota que te acompanha ao longo da vida. Irmãos, aquele homem, aquela capa simbolizava para Bartimeu todo o sofrimento dele. Quando as pessoas olhavam Bartimeu assim, andando de costas, as pessoas olhavam a capa e falavam: ali, já vai o mendigo, o cego. As pessoas reconheciam aquele homem pela capa. E aquela capa era símbolo de humilhação, aquela capa era símbolo de derrota, aquela capa era símbolo de desgraça na vida daquele homem. Era um homem fedido. Provavelmente aquela capa era uma capa suja, uma capa rasgada, mas que estava sobre os ombros dele. E o peso daquela capa fazia com que aquele homem andasse talvez de cabeça baixa, humilhado, derrotado, desprezado. E quando aquele homem teve a oportunidade de conhecer ali a Jesus, quando o Senhor fala: levanta, a primeira coisa que aquele homem fez foi arrancar aquela capa e jogar fora. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque pode ser que o seu problema esteja nos seus ombros, pode ser que a sua capa esteja aí ainda. Pode ser que a sua capa está ainda nos seus ombros, você já foi a Jesus, se apresentou a Ele, mas não tirou a capa. Você não abandonou a sua capa. E o Senhor te convida hoje a tirar essa capa dos seus ombros. Arranque esse problema que está sobre você, meu irmão. Tire a capa de você. Acredito que todos que olhassem para ele sabiam que aquele homem era Bartimeu, só em ver de longe. Bartimeu se levantou de um salto, abandonou a sua capa, abandonou o seu sofrimento, abandonou a sua humilhação e deixou para trás tudo no chão. Ele jogou tudo para trás. Ele: eu não quero isso para mim. Jogou para trás. Eu não quero. Eu rejeito essa capa. Eu rejeito isso. Eu não quero. Agora eu vou seguir Jesus. Como posso servir a Jesus? Seguir a Jesus com uma capa dessa? A sua capa deve ficar no chão, mas você não. Você tem que se levantar. Você tem que se levantar. A capa vai para o chão, você se levanta, meu irmão, no nome de Jesus. Quantos de nós que fomos chamados por Jesus, ainda estamos com ela nos ombros? Irmãos, o Senhor te convida nessa noite a arrancar a capa dos seus ombros. Amém? Que vocês possam, no nome de Jesus, estar entendendo essa palavra. Porque essa palavra falou muito ao meu coração, irmãos. Muito, muito. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça, irmãos? Jesus sabia o que aquele homem precisava. Jesus sabia. Jesus olhava. Jesus, ao olhar, viu o estado daquele homem, viu. Mas Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? Jesus nos pergunta o que Ele quer de você. O que você quer dele? O que você espera dele? Respondeu Bartimeu: mestre, que eu torne a ver. Por mais desejo que o Senhor tenha de te curar, Ele só fará aquilo que você deseja que Ele faça. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Aí, irmãos, eu divido em 2 pontinhos isso aqui. O primeiro, o que Ele quer que você faça? Primeiro, reconhecer Jesus como Senhor. Reconheça o senhorio de Jesus.
O Senhor quer que você entenda que Ele é Senhor, que Ele é poderoso para te curar, Ele é poderoso para te libertar de todo o mal que está te aprisionando. Enquanto nós não entendemos isso, nós não seremos curados. Você tem que entender o senhorio do Senhor. Você tem que entender que Deus pode fazer isso por você. Porque se você não entender, o Senhor não vai fazer. Entenda que Deus pode fazer. É isso que os irmãos precisam sair daqui com essa. O Senhor pode fazer. E segundo, é pedir o que você deseja. Você tem que ser claro. Jesus foi objetivo com Bartimeu. O que queres que eu te faça? Jesus não chegou assim, Bartimeu, você é cego, né? Você deve estar sofrendo muito aí, pedindo, ninguém dando nada, sofrendo aí à beira da estrada. Não, Jesus não conversou com Bartimeu. Jesus foi direto ao ponto. O que queres que eu te faça? Irmãos, Bartimeu tinha muitas necessidades, não eram poucas não. Bartimeu tinha muitas necessidades, muitas. Ele poderia falar, Senhor, eu sou mendigo, me tira dessa situação. Ele poderia pedir que o Senhor resolvesse o problema dele, que fizesse alguma coisa. Não, Bartimeu foi tão objetivo quanto o Senhor. O que queres que eu te faça? Qual é o seu problema? Fale para Deus. É uma enfermidade que você tem? Fale para Deus. É um problema que você precisa resolver, que você não conseguiu resolver ainda? Fale para Deus. É uma causa impossível, irmãos? Fale para Ele. O Senhor, Ele não poderá fazer nada por você, se você não disser para Ele o seu problema. Você precisa verbalizar para o Senhor, eu preciso que o Senhor resolva o meu problema. Verbalize, fale com Deus. Bartimeu foi o objetivo, que eu torne a ver. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Bartimeu precisava de muitas coisas. Ele era um mendigo, sem nada, e poderia pedir várias coisas, mas ele foi direto, ele foi objetivo, e a sua maior aflição era a cura da sua enfermidade. Ele queria aquilo a todo custo, e ele não abriu mão, ele foi direto ao ponto. Irmãos, mais do que a cura física, mais do que a cura física, Jesus, Ele quer curar a sua alma, assim como Ele fez com Bartimeu. Jesus não estava muito preocupado com a cegueira de Bartimeu, não. Jesus queria salvar Bartimeu. Jesus queria a salvação daquele homem. No verso 52 fala assim: então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Mais do que a cura física, Jesus quer curar a sua alma. O estado daquele homem, maltrapilho, não só abalou o seu corpo físico, mas também abalou a alma daquele homem. Bartimeu, ele andava pela estrada, assentado. Eu posso imaginar o que não passava no coração daquele homem. Era um homem ferido, marcado, triste. Aquele homem tinha a sua alma amargurada. Ele devia sofrer muito, aquele homem. Jesus sabia da condição daquele homem. Jesus poderia se limitar: a tua fé te curou. Mas Jesus não falou: a tua fé te curou, mas a tua fé te salvou. Porque o Senhor, naquele momento, além da cura física, o Senhor estava curando a alma. O Senhor estava curando a vida daquele homem, dando a ele uma nova vida, reescrevendo a história de Bartimeu. E Jesus fala assim: vá,
a tua fé te salvou. Bartimeu, irmãos, ele vivia numa escuridão espiritual. Era um homem que não enxergava a luz do dia, mas também não conseguia enxergar. E o Senhor, ao curar, ao devolver ali os olhos de Bartimeu, devolver a ele o prazer de contemplar a luz do dia, o Senhor fala bem assim: eu quero libertar você, eu vou tirar toda a escuridão que está dentro de você. Você que carrega a mágoa no seu coração, você que não consegue perdoar, você que não consegue resolver o seu problema, você que sofre pela falta de perdão, você que sofre por se sentir diminuído, você que se considera inferior, você que se considera o pior, você que acha que você não consegue fazer nada, que nada consegue, que nada de bom acontece com você, você se considera o pior dos piores. E aí o Senhor fala bem assim: eu vou tirar a escuridão que existe na sua alma. E aí o Senhor vai e arranca. E aí você consegue se liberar, você consegue se libertar, você consegue tirar o peso que está sobre os seus ombros e viver uma nova vida. E aquele homem, ele ficou tão leve, irmãos, tão leve que ele pulou. Jesus, ele pode fazer isso com você nessa noite. Amém, irmão?